Então vamos lá, pessoal, finalmente a nossa última aula. O conteúdo de psicologia e aconselhamento já passou todo. E eu queria agora dar alguns exemplos de temas que dão aconselhamento na igreja. Tá? Então a gente vai abrir a Bíblia aqui no celular e nós vamos ver alguns assuntos que dão muito aconselhamento. No início da aula passada eu já falei a respeito de um, que é a questão da maldição hereditária, né? Então isso já está descartado e a gente continua com outros temas que são relevantes, tá bom? Então vamos abrir a Bíblia aí em Efésios. Abre a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Efésios 4. Versículo 1 ao 7 fala assim: rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação como foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor. Olha só, questão aqui é a questão de comportamento do cristão dentro da igreja e dentro de casa, tá bom? Suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha só, andar em amor e em comunhão uns com os outros. Como? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então o que o cristão tem que procurar? Paz. Está em casa. Um quer isso, o outro quer aquilo outro. O que o cristão tem que procurar? Paz. Se você quer? Para eu ficar em paz, o que eu faço? Vai, toma. Deixa levar. Né? Sofre. Vai sofrer. Você queria, não vai ter. Você deixa levar. É o que a Bíblia fala, irmãos. Muitas vezes você pode querer entrar em um acordo, você pode querer abrir uma discussão para poder resolver isso. Mas se você puder abrir mão, você já resolve o problema mais rápido. Tá? Não é que você também tem que analisar isso caso a caso. Tem coisa que você pode abrir mão, tem coisa que você não pode abrir mão. Se você pode abrir mão, amém, abre mão e fique em paz mais rápido. Agora, tem que chegar a um acordo? Então aí ok, vamos procurar um acordo para poder encontrar essa paz, tá? Para a gente não estar em guerra. Depois disso, olha só, dentro da igreja, ó, há um só corpo e um só espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Olha só, irmãos, cada um de nós tem um dom específico para fazer a obra de Deus, certo? Só que há um só corpo, corpo de Cristo, e nós somos membros do mesmo corpo. Então os membros não devem entrar em guerra. Então você está na igreja, qualquer pensamento que crie intriga, qualquer pensamento que tira a sua paz, qualquer pensamento que gera algum tipo de tensão entre os irmãos, ou de ciúme, de inveja, tá? Atitudes que levam aí à competição dentro da igreja, tudo isso não é fruto do Espírito, não é fruto de bênçãos de Deus, mesmo que você esteja nessa circunstância sofrendo por estar sendo perseguido pelos seus dons. Mesmo que você seja a parte frágil, o lado frágil, não seja aquele que persegue. Seja como Cristo, sofredor. Não aceite isso, irmão. Competição dentro de igreja, achando que é melhor que o outro. Ninguém é melhor do que ninguém, não. Cada um tem o seu dom e cada um tem o seu momento. Tem às vezes que é o momento da pessoa ser honrada, desenvolver o seu ministério, e depois é o momento de outra pessoa e o nosso momento chega. Então acontece muito na igreja problemas relativos a justamente a competição ministerial entre os próprios irmãos, inveja, política. Tudo isso, irmãos, não é fruto do Espírito, não tem nada a ver com o Evangelho, e nós temos que tomar cuidado para que isso não entre no nosso coração, tá bom? Então há um só corpo, um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós.
Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Quer dizer, cada um de nós recebeu essa medida. Então o que você tem que fazer? Aceita a medida que Deus te deu e trabalhe em cima da medida que Deus te deu. Independente de ter outra pessoa que tem uma medida maior ou tem uma medida menor, nós somos, irmãos, nós somos filhos do mesmo Deus. Então essa mentalidade do cristão tem que ter dentro da igreja, tá bom? E aí, do 11 ao 16, vai falar o seguinte, ó, de forma mais clara: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então todos nós, com os seus dons e talentos, foram dados por Deus para a edificação da igreja, do corpo de Cristo, tá? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Aí é misericórdia, porque nesse processo, muitos de nós não chegamos à estatura completa de Cristo. E aí nesse processo, a sua carnalidade, dentro dos seus dons, se manifestam. O seu velho eu, se é uma pessoa competitiva, aí começa a ser competitivo dentro da igreja. Então tome cuidado, sempre uma humildade no coração tem que ser a característica do cristão, amém? Depois, olha só, não confiar na sua própria sabedoria, vamos lá no 17 e 18 desse mesmo capítulo. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, nas suas vontades, nas vontades da sua razão e do seu pensamento, tá? Entenebrecidos no entendimento, separados da vida, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então, um cristão não pode ter um coração duro, não pode ter ideia fixa, até para apresentar, irmão, a palavra de Deus, porque tem crente que acha que as coisas são daquele jeito, e escutou isso aqui, ó. Isso aqui, não, está errado, que é desse jeito. Não é assim que funciona, não. Não é assim, não. Porque o fato de você estar questionando até um ensinamento que você não considera correto é uma forma de aconselhamento. E como é que o aconselhamento tem que ser? Cheio de misericórdia. Cheio de misericórdia. Então, com humildade, tá? Com humildade. Depois disso, irmãos, o cristão, ele tem que andar em santidade e ele tem que buscar uma mente renovada, uma mente aberta, tá? Aberta, sim, irmãos. Olha só, os ensinamentos de Cristo, eles são os mesmos ensinamentos. Não mudou, a doutrina não muda, a doutrina bíblica não muda, tá? Costume de igreja é diferente. Costume de igreja, cada igreja cria o seu costume e aí cada membro respeita o costume da sua igreja. Agora, a doutrina, ela é bíblica, ela não muda. Só que de tempos em tempos a gente pode mudar o quê? A forma de ensinar ela, a forma de passar. Às vezes você está tratando ali com uma pessoa extremamente ignorante e às vezes se você dá aquele ensinamento bíblico, aquela doutrina bíblica, se você ensinar ela de forma abrupta, você pode fazer com que aquela pessoa se revele na sua mais pura carnalidade e até chega a ser violento com você. Mas se você ensinar um ensinamento bíblico, como um pai ensina para o filho, sabe? Como uma mãe ensina para uma filha, de forma calma, doce, cheia de amor, de misericórdia, essa pessoa vai ouvir aquele conhecimento e pode ser que nesse tipo de pessoa, esse tipo de abordagem gere mais resultado, do que você simplesmente falar de forma grossa, de forma pesada, certo? Então até com a nossa forma de falar nós temos que ter cuidado. Então isso pode mudar sim. A forma de falar, a forma de trazer o conhecimento, isso pode mudar, mas o conhecimento tem que ser o mesmo. Porque a doutrina de Cristo, ela não muda, vai ser para sempre igual. A doutrina não muda, irmão. Daqui a 100 anos, não sei se esse vídeo vai estar ainda, porque com certeza eu vou morrer. Se Jesus não voltar, com certeza eu vou morrer. Nós queremos deixar esse curso para a posteridade. A doutrina de Deus, ela não muda. A sociedade pode fazer a violência que for. Nós temos visto aí o homossexualismo tomando conta de igrejas fora do Brasil, né? Em alguma medida aqui no Brasil também isso já está acontecendo.
esse trabalho de pastor, né, que era um trabalho totalmente vocacional, hoje virar profissão, em que homens fazem do púlpito a sua carteira de trabalho, né? Não é uma coisa mais espiritual, é uma coisa para ganhar dinheiro. Irmãos, a vontade de Deus, a doutrina do Senhor Jesus, ela não muda. Pode ser daqui a 100 anos, 200, 300 anos, vai continuar sendo igual. O que você pode mudar é a roupagem de apresentar, né? A roupagem para apresentar. Às vezes de uma forma mais descontraída, às vezes de uma forma mais alegórica, mas a verdade de Cristo, ela continua a mesma, essencial. Os marcos deixados pelo Senhor, eles vão valer eternamente. Enquanto houver dia, enquanto essa terra existir, enquanto a humanidade prevalecer sobre a face da terra, as doutrinas de Deus prevalecerão sobre a igreja de Deus. Tá bom? Depois disso, irmãos, vamos lá. Renovação de mente, né? 22, né? Que tanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então essa renovação de mente, irmãos, não é uma renovação de mente para assim, que isso, pastor? É um tempo novo, futuro? Não, é a imagem de Cristo. É essa renovação de mente. Espera aí, meu irmão, se você mesmo na verdade bíblica, você é uma pessoa ignorante, irmão, não tem ignorância, tem amor e misericórdia. Tem amor e misericórdia. Tem amor e misericórdia. Você pode até ser ignorante no púlpito numa pregação. Pode. Domingo mesmo agora eu preguei, fui ignorante mesmo, preguei uma palavra pesada. Mas por outro lado, vem conversar pessoalmente comigo. Misericordioso. Então, no púlpito é uma coisa, porque você está dando uma palavra geral, é para todo mundo, está batendo em todo mundo. Aí você pode bater forte. Mas quando você vai tratar com uma pessoa, seja misericordioso, mesmo que seja o pastor. Tem que ser misericordioso. Seja misericordioso. Sabe por quê? Se você não tiver misericórdia, como é que você vai clamar depois por misericórdia? Tenha misericórdia, tá? Tenha misericórdia. Depois disso, irmãos, olha só, o cristão ele tem que ser verdadeiro. Está vendo que os aconselhamentos, os pontos de aconselhamento que eu estou passando agora, são relativos à própria vida cristã? É a própria vida cristã, tá? É para nós mesmos, aconselhamento para quem aconselha, tá? Olha só, ser verdadeiro, 25. Por isso deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Depois disso, irmãos, comportamento geral em conflitos. Agora aqui a gente já entra para questão de conflitos, pode ser na igreja, pode ser em casa, pode ser no trabalho, independente do local, tá? Conflitos interpessoais, de relações interpessoais. Você tem contato com alguém, essa pessoa teve um certo atrito, um conflito com você. Então, aí você vai para o 26 a 32, olha só, até o final. Irai-vos e não pequeis, quer dizer, pode irar, pode ficar nervoso? Pode. Você tem direito de ficar nervoso. Depois disso, mas procurar não pecar. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que é isso? Fiquei nervoso? Que a ira tem que passar no mesmo dia. O perdão tem que ser declarado no mesmo dia. Então esse que é o problema de casal, de famílias. Deixa os problemas perdurarem. E isso aí é uma porta para Satanás agir. Olha só. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aí você deixa passar, o diabo aproveita. E ele faz aquela coisa que era pequena virar algo grande. Então tome cuidado, não deixe isso acontecer. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for
boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Olha só, cuidado com a palavra, com o que diz, né? O pensamento, pensar alguma coisa idiota, torpe, que não tem valor, já repreende, não aceita. Da mesma forma, o falar, procurar falar só coisas que são boas e que edificam as pessoas. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Toda amargura. Você pega o copo d'água para mim, Silvio? Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com outros. Olha só, irmãos, depois de falar tudo isso, toda orientação, olha o que ele traz novamente, que é o que nós temos nesse curso, a gente tentou bater bastante na tecla, olha só. Antes sejais uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Perdão, misericórdia. Perdão e misericórdia. Isso tem que ser principalmente a nossa forma de agir, irmãos, na maior parte do tempo. Perdão e misericórdia. Perdão e misericórdia. Olha só, Efésios 5, 1 a 21. Irmãos, para esses mesmos temas, existem outras passagens, tá? Eu estou aqui porque é mais fácil, está concentrado aqui, está mais fácil da gente tratar sobre esses temas, tá? Mas isso não quer dizer que, pastor, é só esse texto que funciona. Não, não é só esse texto. Mas esse texto é o que eu peguei aqui de forma mais fácil para sugerir, para pontuar e para a gente não ficar andando na Bíblia toda, tá bom? Olha só, então o cristão, ele tem que viver em amor. E aí, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor e andai em misericórdia, tá? Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas aí, olha só, mas a fornicação, tá? Isso é sexo antes do casamento, tá? Entra aqui, fornicação. Desejo, lascívia, tá? Esses desejos sexuais, eles devem ser controlados, tá? Mas a fornicação, toda impureza ou avareza, amor ao dinheiro, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes a ação de graças, quer dizer, tudo que traz edificação. Porque bem sabei isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual seja idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Olha só, para esse tipo de gente, o texto está recomendando que você não seja nem amigo dessas pessoas. Então, o que é um amigo? Um amigo é alguém com proximidade. Você pode conhecer? Pode. Você pode ter contato? Pode. Mas você não pode deixar essa pessoa ser íntima de você. Tá? Então, vamos continuar. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque no fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável do Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo. O que é isso, irmãos? Aproveitando o tempo. Andar de forma sábia, sabendo que seu tempo é limitado, seu tempo de vida é limitado.
Aproveite o seu tempo para a promoção daquilo que edifica. Tá? Depois disso, porquanto os dias são maus, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho. Olha só. Não seja alguém dado a bebida alcoólica. Irmão, olha aqui. E bebida alcoólica, aí você vai para a Europa, ô pastor, mas os crentes lá da Europa bebem, irmão. Bebe, até bebe. Crentes da Europa bebem. Em alguns países. Aqui no Brasil, nós temos o hábito de condenar essa prática. Tá? O ideal é que seja condenado mesmo, certo? Sabe por quê? Porque o homem é algo muito instável e nessa variação de temperamento, de sentimentos, você não pode deixar que na sua vida ache lugar para a ação do inimigo. E aí a bebida é uma porta delas. Então a gente foge disso, tá? Sem falar, meu irmão, que você tem que cuidar da sua saúde. Pessoal, aqui nós estamos gravando esse curso em 2020, na época da pandemia do coronavírus. Está todo mundo passando álcool na mão. Álcool é cancerígeno, irmãos. Álcool é cancerígeno, tá? Então, assim, a pessoa que bebe, câncer de garganta e de boca e de cabeça, tá? Facilmente se desenvolve por causa, às vezes, da ingestão de álcool, tá? Câncer de boca, de estômago, tá? Então, é cancerígeno. Então, álcool é um negócio que tem que ser evitar. Todo mundo passando álcool, até passar o álcool na mão, procure evitar, tá? Então, assim, o álcool nós condenamos, tá? Tem denominações no Brasil aqui que são liberais a esse respeito. O conselho que eu dou não é nem de pastor, não, porque, biblicamente, teria até um respaldo eles para poder falar assim, não, se você não se embriagar, ok. Um conselho que de amigo, quem avisa, meu pai falava assim, quem avisa amigo é. Quem avisa amigo é. Não beba, não beba. Não, mas cerveja sem álcool, aí você começa a beber na cerveja sem álcool, daqui a pouquinho você está com álcool. Entendeu? Então não beba, não beba. Faça isso como se fosse uma oferta, um sacrifício a Deus. Não bebo. Eu sou alguém que busca a santidade. E isso para mim é um sacrifício meu que eu dou de presente para Deus. Buscar a santificação. Olha só. Onde é que a gente parou? 19, então tá. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, olha só, irmão, no temor do Senhor, sujeitando-vos uns aos outros. Se nós nos sujeitarmos uns aos outros, quer dizer, achar que achar que o outro é mais importante, sujeitar o outro, nós não vamos ter conflito, entendeu? A gente não vai ter conflito, a gente vai viver em paz. Depois disso, irmãos, vamos para o próximo ponto aqui. Matrimônio. Vai falar até de matrimônio nesse capítulo. Ó. Efésios 5, 22 a 33. Olha só. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Olha só, irmãos, parece ruim o fato da mulher ter que se sujeitar ao marido. Pelo contrário, irmão, quando você se sujeita, você passa a responsabilidade para ele. A questão de se sujeitar é justamente deixar que a responsabilidade esteja sobre o marido. Mesmo, e aliás, irmãos, mesmo que a mulher tome a decisão, a responsabilidade é do marido, tá? Depois disso, vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela para santificar, purificando com a lavagem da água. Meu irmão, quem ama também se submete. Se você ama a sua esposa, você quer que ela fique bem, o que você tem que fazer para ela? Fazer a vontade dela. E aí eu costumo falar o seguinte, você quer ser feliz no casamento? Obedece a sua esposa. Obedece a sua esposa, tá bom? Deixa eu pegar só mais um ponto.
No Efésios 6, vou só citar aqui, porque já está dando horário. Efésios 6, 1 a 9, vocês vão procurar e ler, vai falar a respeito do dever de submissão entre o cristão e o seu empregador e o servo. João 8, só pega esse aqui, Juliano, rapidinho, só esse aqui para você sair daqui abençoado. Ó. João 8, 4 a 11 vai falar sobre o adultério, tá? É um ponto específico importante. Eu peguei domingo aqui, o Sivaldo já sabe, foi sobre esse tema. Tá? O adultério, quando tá nesse texto aqui especificamente, é aquela mulher que é levada para ser apedrejada, certo? Eu não vou ler o texto para a gente poder falar rápido. O adultério, ele é um pecado moral. Ele é um pecado que você peca contra Deus, tá? E a consequência desse pecado que é contra Deus é tratada diretamente com o Senhor, tá? Quando a gente trata sobre pecado de adultério na igreja, a gente acha que é um pecado contra o outro. E aí o outro acha que tem que se separar por causa disso, porque foi um pecado contra ele. Não é, é um pecado contra o Senhor, tá? Nesse caso, no Antigo Testamento, ele orienta lá em Levíticos, capítulo 20, versículo 10, que deve ser punido com apedrejamento. Só que mesmo no Antigo Testamento, na época de Cristo, ele não era punido dessa forma, porque eles compreendiam isso como uma lei teórica. O que acontecia? A pessoa recebia chibatadas só e era liberada. Depois o marido conversava com a mulher, ou a mulher conversava com o marido, e aí eles se enquadravam, né, entravam em acordo, pedia perdão, resolvia, e o casamento era restabelecido, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Então é um pecado contra o Senhor primeiro. Então isso tem que ser resolvido com o Senhor. E entre as pessoas, o ideal é que haja sempre o perdão. O ideal é que haja sempre o perdão. E o pastor tem que lutar para que isso aconteça. E se não acontecer, fazer o quê? Aí sim. Aí tudo bem. Agora, para encontrar a pessoa amada, não tem referência a respeito disso na Bíblia, de forma clara, doutrinária, ensinando. Mas lá em Gênesis 24, 3 a 26, conta a história de Abraão encontrando para o seu filho Isaque uma esposa. Ele manda um servo dele ir à sua parentela, buscar alguém da sua família para se casar com Isaque. Por que, irmãos, que ele manda? Ele manda buscar na parentela dela por causa de princípios e valores. Olha só, não pega a mulher daqui para o meu filho não, pega da minha família. Então, olha só, para encontrar a pessoa amada, o importante é você se ater aos princípios e valores. Então, o ideal é você não cair em julgo desigual, que é encontrar ou sugerir que uma pessoa cristã se relacione com alguém que não seja cristã, tá? Então, não ter julgo desigual. O julgo desigual é isso, tá? É não ser da mesma fé. Depois disso, estar na mesma família, ter os mesmos princípios. Depois disso, ele parou no poço. Então, ele foi procurar alguém aonde tinha gente, porque o trabalho de buscar água era um trabalho de mulher. Ele sabia que as mulheres estariam ali. Então, ele foi aonde tinha. A pessoa que quer encontrar alguém tem que ir aonde? Onde tem. Então, você está na sua igreja não tem, vai procurar onde tem. Você tem que procurar onde tem. Depois disso, aonde tem, você tem que se orientar. Ele orou a Deus, Deus me dá graça para encontrar aqui a pessoa. Entendeu? Ele orou. E aí, em cima da oração, ele creu, ele teve fé, ele encontrou a pessoa. Essa pessoa, ela estava trabalhando, ela veio cedo, a pessoa que não era preguiçosa. Então, não case com uma pessoa preguiçosa não, e vai ter trabalho, tá? A preguiça pode ser experienciada em momentos específicos. A pessoa constantemente preguiçosa vai te dar trabalho, tá? Outra coisa, uma vez que você encontrou, eu queria ir mais além nesse texto, tá? Mas eu não vou por causa do horário. Uma vez que você encontrou a pessoa, você está desenvolvendo um relacionamento com ele, esse relacionamento, ele tem que ser só para você confirmar se os seus valores, se os seus princípios estão contidos na pessoa que você ama. Eu amo essa pessoa, eu estou em relacionamento com ela, essa pessoa corresponde 100% àquilo que eu quero para mim? Então um namoro é só para você perceber que é. E para você perceber os defeitos. Ele vai ter defeitos, claro, todo mundo vai ter defeitos. Essa pessoa, ela tem defeitos. Esses defeitos, eu aceito viver o resto da minha vida com esses defeitos? Sim ou não? Se sim, continua com a pessoa. Se não,
pé na bunda da pessoa. Quando você termina um relacionamento por causa de algum problema com a pessoa, quando você termina um relacionamento com a pessoa quando o problema que você teve com aquela pessoa é um problema de caráter. Se o problema é de caráter, a caráter é algo que está na pessoa, é natural dela. Então, quando você está dentro do relacionamento e você percebe que o problema é de caráter, aí você termina com ela. Se você não percebe que o problema é de caráter foi uma situação específica, lute pelo seu relacionamento. Tá bom? Então é isso, irmãos. A maior parte dos aconselhamentos que dão na igreja são por causa de conflitos na família e conflitos matrimoniais. Tá? Vão ter alguns problemas, por exemplo, a questão de ensinamento que o pastor vai ter que tratar sobre, por exemplo, dízimo e ofertas na igreja, né? Dízimo e oferta. Muitas pessoas se orientam com base no Novo Testamento, dizendo que não há referência de dízimo e oferta direta no Novo Testamento, e isso é verdade, não há uma referência direta. Mas não há uma negação dos dízimos e das ofertas. Então, a igreja tem que ser aconselhada, no geral, irmãos, a perceber que há uma responsabilidade de cada um de nós na participação do corpo de Cristo. Então, a igreja ela é sustentada por quem? Pelos membros. A obra de Deus é sustentada por quem? Pelos membros. Tá? A ajuda às pessoas que estão em torno da igreja e as obras que a igreja desenvolve tem que ser sustentada por quem? Pelos membros. Então, o melhor exemplo disso aqui, irmãos, está lá em Lucas, capítulo 11, versículo 42. Olha só, Jesus, chamando a atenção dos fariseus, por se gabarem de serem religiosos, ele diz o seguinte: mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda, e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importa fazer estas coisas e não deixar as outras. Olha só. Desprezam o juízo e o amor de Deus, desprezam a misericórdia. Eles não eram misericordiosos. A religião deles fazia com que eles fossem intolerantes no que eles pregavam, correto? O que Paulo fala aqui é que esses fariseus, eles se gabam de entregar dízimo e ofertas de todas as coisas, mas não são misericordiosos. Só que depois ele fala assim, olha só, importa fazer essas coisas, quer dizer, o dízimo e oferta deve ser feito. Jesus está falando assim, ó, dízimo e oferta deve ser feito, mas não se deve esquecer do amor, da justiça e da misericórdia. Então o dízimo, irmãos, ele é bíblico também no nosso tempo, tá? Ele é bíblico, nós temos que ser dizimistas, e você tem que orientar as pessoas a serem dizimistas e ofertantes, tá? Mas isso não quer dizer também que você tem que dizer que as pessoas que não entregam dízimo e oferta estão roubando de Deus. É nesse sentido que o dízimo não é obrigatório. Por que não é obrigatório, irmãos? O dízimo não é obrigatório porque nada é obrigatório. Nada mesmo. Você quer pecar, pecar, você tem que fugir do pecado, né? Mas se você pecar, o que seria obrigatório é não pecar. Mas mesmo se você pecar, Deus tem misericórdia, te perdoa e te livra, entendeu? Então, o dízimo, ele não é obrigatório, assim como nada é obrigatório. Nada é obrigatório. Se você não quiser ter amor, Jesus acabou de falar aqui, justiça e misericórdia. Os fariseus não eram, mas Deus era com eles. Então, nada é obrigatório. O que é obrigatório é você viver em amor. E se você vive em amor, você tem Deus no seu coração, se Deus dirige os seus passos, se você é alguém misericordioso, se você é alguém que cumpre a palavra de Deus, aí você é naturalmente dizimista e ofertante. Então, o fato de você não ser dizimista e ofertante, muitas vezes, pode ser uma evidência de que você não está vivendo o amor de Deus de forma correta. Totalmente. Você não está vivendo. Então, tem que ser dizimista e ofertante. Por quê? Porque isso, irmão, não é nada
para quem tem tudo dele nas mãos de Deus. Se você tem o seu tudo nas mãos de Deus, dízimo e oferta para você é fichinha. Porque você acaba dando mais. Quem tem o coração na obra de Deus, irmãos, não precisa do pastor fazer campanha aí para poder te arrancar dinheiro do povo, não. Naturalmente essa pessoa já tem tudo em Deus. Então, o dízimo e oferta ele vai cumprir a risca. E oferta ele vai sobrepujar, ele vai dar até mais. Às vezes a oferta dele vai ser maior do que o dízimo. Por quê? Porque tudo é de Deus. Tudo que está nele é de Deus. Então, assim, eu espero que essa disciplina contribua com o seu ministério, com a sua vida, e que Deus possa usar cada um de nós para preparar uma igreja melhor no futuro. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua igreja, o seu ministério e o seu lar. Até a próxima disciplina.